Alô, amados irmãos e amigos, que Deus nos abençoe também nesse momento de meditação sobre a sua palavra. Queremos continuar pensando nesse tema, qual será o fim dessas coisas, baseado numa pergunta que Daniel fez quando ele teve uma revelação sobre o tempo de angústia de Jacó. Nesse tema, nós vimos que a luta dos tempos finais é de natureza espiritual. O povo de Deus passa por tempos de angústia e os que têm o seu nome no livro da vida serão poupados da destruição, embora possam entrar em tempos de dificuldade e angústia. Nós já vimos no estudo anterior que nos tempos finais haverá uma época que é chamada de princípio das dores, que antecede, pelo menos em grande parte, a grande tribulação, e é marcada por guerras, fomes, peste, falsos profetas, iniquidade, catástrofes naturais e assim por diante. E esse período pode ser identificado, como a Bíblia fala, como período de dores de parto. As dores de parto começam aos poucos e vão se intensificando tanto no sentido de frequência como também de intensidade. E quando olhamos para os gráficos dos tempos finais, vemos que todos eles apontam para um aumento grande, tanto na área de catástrofes da natureza, terremotos e assim por diante. Tudo isso indica que nós estamos vivendo no começo desse período das dores de parto. Estamos falando sobre a ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Por que Deus está irado? O que provoca a ira de Deus? No estudo número 2, nós vimos que o fator básico é a questão que as pessoas não cumprem a razão da sua existência. Em Isaías 43, verso 7, nós lemos: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Então nós somos feitos para a glória de Deus. Esta é a razão suprema da nossa existência. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E em Mateus 5,16 nós lemos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Note, sempre a Bíblia aponta para esse fato. Também em Efésios capítulo 1, versos 11 em diante, nós lemos sobre esse fato, que nós fomos criados com o propósito de sermos para louvor da sua honra e glória. Então, esta é a razão da nossa existência. E quando a humanidade se desvia desse princípio, então perde realmente a razão da existência. E no chamado para arrependimento feito pelo anjo em Daniel 14, nós lemos exatamente sobre a necessidade de voltar para esse propósito. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai-o, aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Deus é o nosso Criador. Ele é o Criador do universo. E nós devemos temor a Ele, devemos glória a Ele e devemos adorá-lo. E quando o anjo então faz esse apelo para um arrependimento, isso demonstra que o que Deus espera da humanidade é que volte para o propósito da sua existência. Qual será o fim dessas coisas? Nós vemos pela Bíblia que a situação vai se agravar mais e mais, tanto no sentido de pecaminosidade, como também no sentido da ação de Deus sobre o homem ímpio. Queremos pensar um pouquinho sobre consequências na vida de quem troca a adoração a Deus por outros objetos
de culto. Em Romanos capítulo 1 nós lemos: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Então conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Romanos 1, 21 até 23. A pessoa que abandona a adoração a Deus fatalmente vai produzir para ele outros objetos de culto, seja amuletos, seja imagens, seja o que for. Mas a pessoa que muda a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem é uma pessoa que evidentemente já se afastou de Deus. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eu gosto de ilustrar isso com um muro, representando a verdade. A Bíblia mostra que a palavra de Deus é a verdade. Enquanto a pessoa procura seguir a verdade, ela tem uma proteção contra práticas do pecado. Não é que não vai ser tentado, vai sim, mas ela vai saber resistir à tentação do pecado. Mas quando a pessoa começa a questionar se os ensinamentos da palavra de Deus devem ser obedecidos, ela começa a demolir esse muro da verdade e vai então mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Então a pessoa perde essa proteção e isso vai ter consequências na vida dela. Existe uma diferença entre pessoas que vivem na idolatria por ignorância. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Atos capítulo 7. Ele diz: eu sei que vocês fizeram isso da ignorância, mas agora Deus anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependem. Então, na medida que a pessoa fica sabendo da verdade, ela precisa abandonar práticas que são abomináveis aos olhos de Deus para servir exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro. Então lemos sobre consequências. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Nota que então Deus os entregou à concupiscência de seus corações. O recurso que Deus tinha para proteger era a verdade. A pessoa deixa a verdade de lado e logo não tem mais recursos para ajudar a pessoa a viver uma vida digna. Então ela vai começar a viver na imundícia e corre sempre o risco de desonrar os seus corpos uns para com os outros. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então aquilo que era natural dentro da criação de Deus fica alterado porque a pessoa abandonou a verdade e começa a ter desejos que são completamente fora do princípio que Deus estabeleceu para a vida. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, mais uma vez, uma deturpação, as pessoas vão se inflamar na sua sensualidade, mas não dentro do plano que Deus estabeleceu dentro de um relacionamento heterossexual na vida conjugal, mas a pessoa vai ter sentimentos perversos e vai cometer torpeza. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso
para fazerem coisas que não convêm. Então, se a pessoa abandona a verdade, não tem mais o que fazer. Então, Deus os entrega. Vocês escolheram, então vão pelo seu caminho. Então, esse sentimento perverso começa a dominar e a pessoa não tem mais poder para se afastar do erro. Eles rejeitam a primeira instituição divina e a primeira bênção que Deus deu para o casal. Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A única bênção de relacionamento que Deus dá é para um relacionamento de homem com mulher na vida conjugal. E Deus os abençoou. E quando as pessoas abandonam esse princípio, logo abandonam um segundo princípio também: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Porque frutificar e multiplicar, encher a terra, somente é possível dentro daquilo que Deus planejou para a humanidade. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e oraram servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Até foi editada uma Bíblia deturpada, nem pode ser chamada de Bíblia, onde existem anotações deturpando aquilo que a palavra de Deus ensina. Mudaram a verdade de Deus em mentira. A Bíblia mostra que a pessoa chega a um ponto que perde totalmente o recato e a sua vergonha. O aspecto de seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma, e não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Então as pessoas até estão prontas a publicar a sua nudez, publicar os seus pecados, contar o que estão aprontando, porque simplesmente perderam aquele zelo pela verdade. Ai da sua alma, fazem mal a si mesmos. Estão trazendo juízo para a sua própria alma. E a Bíblia cita no Novo Testamento exemplo desse juízo, e condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. Então Sodoma e Gomorra viveram também nessa imundícia, e Deus os destruiu e colocou como exemplo para que as pessoas depois pudessem ver: olha, este é o juízo, esse é o destino das pessoas que vivem impiamente. Também Judas escreve sobre esse assunto. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra são um símbolo do fogo eterno para onde as pessoas vão. Sodoma e Gomorra naturalmente queimaram e logo o fogo se extinguiu. Mas o fogo para o qual essas pessoas vão é eterno, não acaba nunca mais, e o sofrimento não acaba muito mais. Nunca mais. A ira de Deus se manifesta contra essa impiedade. A Bíblia mostra isso muito claro, que os fornicários não vão entrar no reino do céu. Fornicários são pessoas que cultivam qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento. A Bíblia estabeleceu um princípio muito claro. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Homem com uma mulher formando uma só carne. Mas, ultimamente, aliás, já vem muito tempo, mas está piorando cada vez mais, os homens deixam de lado os princípios estabelecidos por Deus. O homem quer sentar no trono, assim como Lúcifer queria erguer um trono para si e ser semelhante ao Altíssimo.
Assim, grande parte da humanidade hoje quer agir da mesma forma. Eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Estão com isso dizendo que são mais importantes do que Deus e que Deus não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida. Deus disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Eles dizem: não vamos encher a terra, porque evidentemente nesses relacionamentos não é possível encher a terra. Autoridades estão indo contra o plano de Deus. Grande parte dos líderes mundiais hoje estão aprovando esse comportamento perverso e com isso colocam-se acima de Deus. Acham que têm mais autoridade de determinar o certo e errado do que o próprio Deus. Também autoridades religiosas estão envolvidas nessa defesa de uma conduta totalmente perversa. É a humanidade rejeitando a Deus, rejeitando os princípios que Deus estabeleceu. E a Bíblia diz em Apocalipse 9, verso 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, sobre a qual estamos falando, nem dos seus frutos. Já no tempo do começo do juízo de Deus sobre a humanidade, as pessoas ainda não se arrependeram. Quase não podemos ver em nosso tempo, em algum país, um movimento de arrependimento do pecado. Até há pessoas que estão querendo a proteção de Deus, mas ouvi apenas a partir de até agora, a respeito de um único governo que chamou para um arrependimento dos seus pecados. E por isso, pelo fato de não se arrependerem, as consequências vêm. A Bíblia diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo a torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. O cristão deve ter uma postura bem clara contra esse tipo de conduta. Infelizmente, hoje já existem igrejas que se dizem cristãs, mas estão tolerando abertamente práticas pecaminosas desse tipo assim. Evidentemente não são igreja de Cristo e a consequência deles vai ser a mesma daqueles que estão praticando esses atos. A Bíblia diz: não hereis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem efeminados, nem os sodomitas, sabemos de que ele está falando. Então, é impossível entrar no céu continuando nessa prática, mas Deus quer salvar. Mas qual é o destino dessas pessoas, então? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É terrível o fim dessas pessoas que vivem ofendendo a Deus e provocando-lhe a ira. Por isso, o chamado é para arrependimento. É necessário denunciar o pecado. E denunciar o pecado é um ato de compaixão, visando tirar a pessoa do tormento eterno. E salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então é necessário arrebatar do fogo, é necessário mostrar para a pessoa que a sua conduta é abominável perante Deus, que ela deve se arrepender para evitar que vá para o fogo eterno. Só a verdade pode libertar. Continuando aquele texto de 1 Coríntios capítulo 6, nós lemos: não ireis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Nota que é possível a pessoa ter a sua vida restaurada. Cristo pode salvar. Ele pode lavar a pessoa do seu pecado, pode santificar, e a pessoa pode ser justificada quando entrega a sua vida incondicionalmente a Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 14, 6 e 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mais uma vez, um chamado para temor a Deus, para a adoração do Criador, aquele que fez os céus e a terra. Nós queremos continuar com esse assunto no nosso próximo estudo, onde vamos abordar outros aspectos dessa perversão contra Deus. Mas queremos convidar você, se tiver perguntas ou dúvidas, a se inscrever no canal e pode se comunicar conosco por esse endereço peterunro2018@gmail.com, e com prazer estaremos atendendo as suas cartas e respondendo na melhor forma possível. Muito obrigado por ter assistido a mais uma exposição da Palavra de Deus, onde mostramos o perigo de continuar uma vida de rebeldia contra Deus, mas também a possibilidade de restauração. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.